Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Meu nome é João Santos, tenho 52 anos e há 3 que vivo sozinho nesta fazenda no interior de Goiás. A terra aqui é vermelha como sangue seco, e o sol castiga desde que nasce até se esconder atrás dos buritizais. Antes, essa solidão não me incomodava tanto. Maria estava comigo e sua risada ecoava pela casa de manhã cedo quando ela cantarolava preparando o café. Agora só escuto o ronco do vento batendo nas telhas e o mugido distante do gado. Acordo todo dia às 5 da manhã, não por escolha, mas porque o corpo já se acostumou. O silêncio da madrugada me pesa no peito como uma pedra. Visto a roupa de trabalho, a mesma camisa xadrez desbotada e a calça jeans rasgada no joelho e saio para a lida. Os cachorros me seguem, balançando o rabo, mas até eles parecem sentir que algo falta. Antes, Maria jogava os restos da janta para eles. Agora eu faço isso, mas sem a mesma alegria. A fazenda tem 200 alqueires de terra boa para gado e plantio. Herdei do meu pai, que herdou do dele. É terra de família, terra que vi nascer e que vai me ver morrer. Maria sempre dizia que essa terra tinha alma, que respirava junto com a gente. Eu achava conversa de mulher. Hoje, caminhando sozinho pelos pastos, às vezes sinto que ela tinha razão. A terra parece mais quieta, como se também estivesse de luto. Maria morreu de câncer no pulmão. Fumava desde menina, escondido dos pais, depois na cara dura. Eu implicava, brigava, jogava os cigarros fora. Ela ria e comprava outros. João, a vida é curta demais para não fazer o que dá prazer, dizia, acendendo outro cigarro na varanda depois do almoço. Quando descobrimos a doença, já era tarde. 3 meses. Foi o que o médico disse. Ela durou 5, lutando, tossindo sangue, mas sorrindo até o fim. No último dia, ela segurou minha mão com uma força que não sabia de onde vinha. Os olhos dela, antes castanhos e vivos, estavam fundos, mas ainda brilhavam. João, você não pode morrer junto comigo, sussurrou com a voz rouca. Promete que vai viver. Promete que não vai virar um fantasma nesta fazenda. Prometi, mas foi mentira. Desde que ela se foi, sou exatamente isso. Um fantasma andando por onde antes havia vida. A rotina me salvou da loucura, mas também me afundou nela. Todo dia a mesma coisa. Ordenho as vacas, verifico as cercas, cuido dos animais doentes, conserto o que quebra. A casa está sempre arrumada, limpa demais para um homem só. Ainda ponho 2 pratos na mesa na hora do almoço. Ainda faço café para 2. É automático, como se o corpo se recusasse a aceitar que ela não está mais aqui. As noites são as piores. Sento na varanda onde ela gostava de fazer crochê e fico olhando o horizonte até a vista se embaçar. O céu de Goiás é largo, cheio de estrelas, e o silêncio é tão profundo que dói. Às vezes converso com ela, baixinho, perguntando se fiz certo, se ela está orgulhosa, se um dia essa dor vai diminuir.
O vento balança as folhas dos pequizeiros e eu finjo que é ela respondendo. Os vizinhos tentaram me tirar de casa nos primeiros meses. João, vem jantar aqui, dizia Dona Francisca. João, vamos jogar truco lá em casa, insistia seu Raimundo. Eu ia por educação, mas voltava mais triste. Ver outras famílias, outras mulheres rindo, outros casais se cutucando durante o jogo, só fazia a falta da Maria doer mais. Parei de aceitar os convites. Agora eles nem oferecem mais. Tem manhãs que acordo pensando que ela está na cozinha. O cheiro fantasma do café que ela fazia, forte e doce, às vezes invade a casa. Tem noites que sinto o colchão afundar do lado dela, como se ela tivesse deitado. Sei que é coisa da minha cabeça, mas não tenho coragem de olhar. Prefiro fingir que é real, pelo menos por alguns segundos. O padre da cidade aparece de vez em quando. Diz que Deus tem um plano, que a dor vai passar, que Maria está num lugar melhor. Eu escuto por respeito, mas no fundo penso que se Deus tem um plano, ele não me consultou. E se Maria está num lugar melhor? Porque eu ainda estou aqui, neste lugar que ficou pior sem ela. Ontem encontrei uma foto nossa do dia do casamento, perdida entre uns papéis velhos. Maria estava linda, de vestido branco simples, sorrindo como se fosse a mulher mais feliz do mundo. Eu estava ao lado, de terno emprestado, com cara de bobo apaixonado. Fiquei olhando aquela foto até a vista cansar. Éramos tão jovens, tão cheios de planos. Íamos ter filhos, viajar, envelhecer juntos. A vida é engraçada. A gente faz planos e ela faz outros. Hoje é mais um dia igual aos outros. Acordo, trabalho, como, trabalho mais, durmo. A diferença é que hoje, pela primeira vez em 3 anos, sinto uma inquietação estranha, como se algo fosse mudar. Maria sempre dizia que tinha pressentimentos, que sentia as coisas antes de acontecerem. Eu zombava dela. Agora, olhando para a estrada de terra que corta a fazenda, tenho a sensação de que alguém vai aparecer por ali. Não sei quem, não sei quando, mas sei que vai. O sol está nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Os pássaros começam a cantar e o gado se move devagar pelos pastos. É mais um dia na fazenda, mais um dia sem Maria, mais um dia de uma vida que parou no tempo. Mas hoje, por algum motivo que não consigo explicar, sinto que o vento traz alguma coisa diferente. Talvez seja esperança. Talvez seja só saudade, ou talvez seja Maria, de algum lugar, me lembrando da promessa que fiz e não cumpri. Levanto da cama, visto a roupa de trabalho e vou começar mais um dia. Lá fora, a estrada de terra vermelha serpenteia até sumir no horizonte, e eu não sei por quê, mas não consigo parar de olhar para ela. Era por volta das 7 da manhã, quando saí para verificar as cercas do Pasto Norte. O sol já estava alto, mas a brisa ainda carregava o frescor da madrugada. Montei na Morena, minha égua Bahia que me acompanha há 15 anos, e segui pela estrada de terra que corta a propriedade. O barulho dos cascos no chão batido e o rangido do couro da sela eram os únicos sons, além do canto distante dos bentevis.
Foi quando estava voltando, quase chegando na porteira principal, que vi uma figura humana caída na beira da estrada. De longe, pensei que fosse um animal ferido, talvez uma vaca que tinha fugido, mas quando me aproximei, o coração disparou. Era uma mulher. Desmontei rápido, as pernas tremendo mais do que deviam. Ela estava de bruços, o vestido simples, rasgado e sujo de terra, os pés descalços e sangrando, cabelos escuros grudados no rosto pelo suor e pela poeira. Estava respirando mais fraco, ofegante. Quando me ajoelhei ao lado dela, pude ver que estava grávida. Muito grávida. Moça! Moça, você está me ouvindo? Ela abriu os olhos devagar. Eram castanhos, grandes, cheios de medo. Tentou falar, mas só saiu um gemido rouco. Estava com febre, tremendo, e o vestido estava manchado com algo que parecia sangue seco. Calma, eu vou te ajudar. Peguei minha cantil e molhei o lenço, passando devagar no rosto dela. Aos poucos, ela foi voltando a si. Quando tentou se sentar, vi que fazia um esforço imenso só para manter os olhos abertos. Por favor, sussurrou ela, a voz quebrada. Meu bebê, ele está vindo. O estômago revirou. Parto. Uma mulher em trabalho de parto, sozinha, na minha estrada. As mãos suaram frio. Maria sempre quis ter filhos, mas nunca conseguimos. Eu não sabia nada sobre bebês, muito menos sobre partos. Como você se chama? Helena. Ela conseguiu dizer entre uma contração e outra. Vi quando a dor a atravessou como uma facada. O corpo se retorceu e ela apertou minha mão com uma força desesperada. Helena, eu sou João. Vou te levar para casa, está bem? Lá você fica segura. Ela balançou a cabeça, os olhos arregalados de pânico. Não posso voltar. Ele me mata. Mata nós dois. Quem? Quem vai te matar? Mas outra contração a atingiu, mais forte. Desta vez ela gritou. Um grito que cortou o silêncio da manhã e me gelou o sangue. Olhei ao redor, desesperado. Estávamos a 2 quilômetros da casa. Ela não aguentaria a viagem. O bebê está vindo agora. Ela chorou. Agora! As mãos tremeram. Pensei em Maria, em como ela teria sabido o que fazer. Pensei em fugir, em ir buscar ajuda, em fazer qualquer coisa menos ficar ali. Mas os olhos de Helena me prenderam. Havia tanto medo, tanta dor, mas também uma súplica silenciosa. Não me abandone, não me deixe sozinha. Tirei a camisa e estendi no chão. A terra vermelha grudou no tecido, mas era melhor que nada. Helena, você precisa se apoiar em mim. Vou te ajudar. Não sei como soube o que fazer. Talvez seja instinto, talvez seja Deus. Talvez seja Maria me guiando de algum lugar. Segurei a mão dela quando a dor vinha, limpei o suor do rosto dela com a manga da camiseta e quando chegou a hora, estava lá. O bebê nasceu com o sol batendo em cheio na estrada de terra. Uma menina pequena, roxa, gritando com força nos pulmões. O som mais bonito que já escutei na vida. Helena chorava e ria ao mesmo tempo, estendendo os braços trêmulos para pegar a filha. Usei o canivete para cortar o cordão, amarrei com o barbante que sempre carrego no bolso. Minhas mãos estavam sujas de terra e sangue, mas firmes.
Por alguns minutos, ali naquela estrada perdida no meio do cerrado, éramos só 3 pessoas: uma mãe, um bebê e um homem que há muito tempo não se sentia útil. Enrolei a menina na minha camisa e a entreguei para Helena. Ela a segurou contra o peito, sussurrando palavras que não conseguia entender, mas que soavam como oração. Como vai chamar ela? Helena olhou para a filha, depois para mim, os olhos brilhando. Esperança, disse ela. Ela vai se chamar Esperança. Ajudei Helena a subir na morena, a menina no colo. Caminhei ao lado, segurando as rédeas devagar para não balançar muito. O sol estava mais forte agora e Helena começou a fraquejar de novo. A perda de sangue, o cansaço, o medo, tudo junto estava cobrando o preço. Aguenta mais um pouco, murmurei. Já estamos quase em casa. Quando chegamos na casa, carreguei Helena no colo até o quarto que foi meu e da Maria. Deitei ela na cama com cuidado, a bebê ainda agarrada ao peito dela. Helena estava pálida, mas respirava melhor. Estava segura. Fui buscar água limpa, panos, tudo o que achei que podia precisar. Quando voltei, ela estava olhando ao redor do quarto. As coisas da Maria ainda estavam lá. O espelho antigo, a penteadeira com os pentes e os cremes, a foto de casamento na parede. Sua esposa? Perguntou baixinho. Era. Morreu há 3 anos. Helena assentiu sem perguntar mais nada. Havia uma compreensão silenciosa entre nós, como se ela soubesse que ali também morava uma dor. Fiquei na cozinha preparando um chá, as mãos ainda tremendo pela adrenalina. Pela janela, podia ver a estrada onde tudo aconteceu. 1 hora atrás, eu era um homem morto caminhando pela vida. Agora havia 2 pessoas na minha casa, 2 vidas que de alguma forma se ligaram à minha. Quando voltei com o chá, Helena estava dormindo, a menina quieta no seu colo. Sentei na cadeira ao lado da cama e fiquei observando. Fazia 3 anos que não havia vida naquela casa. 3 anos de silêncio, de vazio, de fantasmas. Agora havia respiração, havia futuro, havia esperança. Os 3 primeiros dias foram estranhos. A casa, que há tanto tempo conhecia apenas o som dos meus passos, agora estava cheia de vida nova. O choro da bebê cortava o silêncio das madrugadas e eu, que sempre dormi pouco, agora não pregava o olho. Não por incômodo, mas por uma vigilância instintiva que não sabia de onde vinha. Helena se recuperava devagar, ainda estava fraca, mas já conseguia se levantar para cuidar da esperança. Conversávamos pouco. Eu não era homem de muitas palavras, e ela parecia carregar segredos pesados demais para serem divididos com um estranho. Mas havia um entendimento entre nós, uma espécie de trégua silenciosa. Na manhã do 4º dia, ela apareceu na cozinha enquanto eu tomava café. Estava com um dos vestidos da Maria que ofereci, largo demais nela, mas limpo. Os cabelos presos num coque simples, o rosto ainda pálido, mas não mais desesperado. "Posso ajudar com alguma coisa?" perguntou hesitante. "Não precisa. Você ainda está se recuperando." "Preciso, sim. Não posso ficar aqui sem dar nada em troca." Servi café para ela, como fazia para Maria.
2 xícaras na mesa de novo, depois de tanto tempo. Helena bebeu em silêncio, olhando pela janela para o pasto onde o gado pastava tranquilo. É bonito aqui, disse ela. Parece um lugar onde as pessoas podem recomeçar. Depende do que elas estão tentando esquecer. Ela me olhou de soslaio, como se quisesse perguntar algo, mas mudou de ideia. Esperança chorou do quarto e Helena se levantou rápido. Deixa eu ir, falei, me adiantando. Era estranho pegar uma criança tão pequena no colo. As mãos grandes e calejadas não pareciam feitas para algo tão delicado, mas a menina se acalmou logo, olhando para mim com aqueles olhos escuros enormes. Tinha os cabelos da mãe e uma cara séria demais para um bebê. Ela gosta de você, disse Helena aparecendo na porta. Como você sabe? Intuição de mãe. Nos dias seguintes, uma rotina começou a se formar. Eu acordava cedo, como sempre, mas agora deixava café pronto para Helena antes de sair para o trabalho. Ela cuidava da casa, coisa que eu não pedia, mas que ela fazia mesmo assim. Quando voltava para o almoço, havia comida quente na mesa. Não conversávamos muito, mas não era um silêncio desconfortável. À noite, depois da janta, ela sentava na varanda com Esperança no colo. Eu ficava ali perto, fumando um cigarro, olhando as estrelas. Às vezes, ela cantarolava baixinho para a menina dormir. A voz era doce, mas triste, como se carregasse lembranças que doíam. Helena, falei numa dessas noites. Você não precisa me contar nada se não quiser, mas se precisar falar... Ela parou de cantarolar. Ficou um tempo em silêncio, balançando a filha devagar. Eu era casada, disse por fim, com um homem que achava que podia me possuir como se possui uma coisa. Não perguntei mais nada. Havia uma dureza na voz dela que eu reconhecia. Era a mesma dureza que vi no espelho nos primeiros meses depois que Maria morreu. A dureza de quem sobreviveu a algo que deveria ter matado. E você? Ela perguntou. Como era sua esposa? Maria era vida, era barulho, risada, teimosia, era tudo que eu não sou. E vocês foram felizes? Muito, por 25 anos. É um tempo bom, disse ela. Algumas pessoas nem isso têm. Na quinta-feira da segunda semana, Helena teve febre alta. Encontrei ela tremendo na cama, Esperança chorando no berço improvisado que fiz com uma gaveta e alguns panos. O pânico tomou conta de mim. Não podia perder mais ninguém. Não agora. Peguei a caminhonete e corri para a cidade buscar o doutor Antônio. Ele era velho, mas tinha experiência com partos e complicações. Quando chegamos em casa, Helena delirava, chamando por alguém chamado mãe. É infecção, disse o doutor depois de examiná-la. Pode ser grave se não cuidar direito. Ele deixou remédios e instruções. Durante 3 dias, fiquei acordado cuidando dela. Dava os remédios de hora em hora, trocava as compressas frias na testa, segurava a mão dela quando os calafrios vinham.
Esperança ficava no meu colo a maior parte do tempo, mamando na mamadeira que o doutor trouxe. Na madrugada do terceiro dia, a febre quebrou. Helena abriu os olhos, lúcida pela primeira vez em dias. João? Sussurrou. Estou aqui. Esperança? Está bem, dormindo. Ela tentou se sentar, mas ainda estava fraca. Você cuidou de nós. Claro que cuidei. Mas por quê? A pergunta me pegou de surpresa. Por que mesmo? Por solidariedade, por caridade cristã, por tédio, ou porque pela primeira vez em 3 anos me sentia necessário de novo? Porque era o certo a fazer, respondi. Mas no fundo, sabia que era mais que isso. Era porque Helena e Esperança tinham trazido algo de volta para esta casa. Não sei bem o que. Talvez propósito, talvez esperança mesmo. Obrigada, ela disse, apertando minha mão. E naquele aperto de mão, naquele obrigada sussurrado, algo mudou entre nós. Não era mais uma mulher ferida e um homem solitário dividindo o mesmo teto. Era o começo de alguma coisa. Algo frágil ainda, mas real. 1 mês se passou desde que Helena e Esperança chegaram. A casa tinha outro ritmo agora, outro cheiro, outro som. Eu que vivia no automático há 3 anos, de repente tinha horários diferentes, responsabilidades diferentes. E pela primeira vez, desde a morte da Maria, isso não me incomodava. Helena se recuperou bem, a cor voltou ao rosto e ela começou a sorrir mais, principalmente quando olhava para a Esperança. A menina crescia rápido, gordinha e esperta, já reconhecia minha voz e esticava os bracinhos quando me via chegar. Mas eu percebia que Helena vivia em alerta constante. Qualquer barulho de motor na estrada fazia ela congelar. Quando alguém passava na frente da casa, ela se escondia, levando Esperança para o quarto. Perguntei algumas vezes se estava com medo de alguma coisa, mas ela sempre desconversava. Foi numa tarde de setembro, quando voltei mais cedo do pasto, que encontrei ela chorando na cozinha. Esperança dormia no colo dela, alheia ao desespero da mãe. O que aconteceu? Nada. Ela enxugou os olhos rápido. Só, só lembranças. Sentei na frente dela, esperando. Aprendi que Helena falava quando estava pronta, não quando eu perguntava. Hoje faz 1 mês que fugi, disse ela por fim. Faz 1 mês que ele deve estar me procurando. Quem? Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Meu marido, Coronel Justino Almeida. O nome me soou familiar. Justino Almeida. Já tinha ouvido falar. Um fazendeiro rico da região, homem influente, desses que mandam e desmandam por onde passam. Você fugiu dele? Fugi. A voz saiu firme, sem arrependimento. Ele me comprou dos meus pais quando eu tinha 17 anos, dívidas da família. Eu era o pagamento. O estômago revirou. Sempre soube que essas coisas aconteciam no interior, mas ouvir de Helena tornava tudo real, cruel. Me manteve presa na fazenda dele por 2 anos, como um animal. Quando engravidei, disse que o filho seria dele, que me pertencia como eu pertencia a ele. As mãos de Helena tremiam enquanto falava.
Esperança se mexeu no sono e ela automaticamente começou a balançá-la. Quando as dores do parto começaram, soube que não podia ter minha filha naquele lugar. Não podia deixar ela nascer prisioneira como eu. E você fugiu sozinha? Grávida? De madrugada. Andei até não conseguir mais. Foi quando você me encontrou. Agora entendia o medo nos olhos dela. A forma como se assustava com qualquer barulho. Entendia por que tinha escolhido chamar a filha de Esperança. Helena, aqui você está segura. Ele não vai te encontrar. Ela balançou a cabeça, as lágrimas voltando. Você não conhece ele, João. Justino não desiste nunca. E agora não é só o orgulho ferido. É a filha dele também. Esperança não é filha dele. É sua. Para os olhos da lei, ela é. Eu sou casada com ele no papel. Qualquer coisa que nascer de mim pertence a ele. A raiva subiu no peito como lava. Um homem que tratava a mulher como propriedade, que achava que podia possuir uma criança como se possui gado. O tipo de gente que eu desprezava desde sempre. Ele vai vir, sussurrou Helena. Mais cedo ou mais tarde ele vai descobrir onde estou e vai vir. E eu vou estar aqui quando ele vier. Ela me olhou surpresa. João, você não entende. Ele tem pistoleiros, tem dinheiro, tem influência. Você não pode se meter nisso. Já me meti no dia que trouxe vocês para casa. Naquela noite, depois que Helena foi dormir, fiquei na varanda pensando. O céu estava nublado, pesado, com cheiro de chuva no ar. As cigarras cantavam alto, como fazem antes das tempestades. Maria sempre dizia que eu era teimoso demais, que não sabia quando parar de brigar. João, nem toda guerra é sua, dizia ela quando eu me metia em confusão na cidade, defendendo algum mais fraco. Agora, olhando a estrada escura, sabia que desta vez era minha guerra, sim. Não podia deixar Justino levar Helena e Esperança. Não depois de ter visto elas trazerem vida de volta para esta casa. Não depois de ter sentido que tinha propósito de novo. 3 dias depois, seu Raimundo apareceu na hora do almoço. Não era comum ele vir durante a semana, só domingo para jogar truco. Tinha cara de quem trazia notícias ruins. João, tem gente perguntando por uma moça grávida que sumiu há uns tempos. O sangue gelou. Helena estava dando de mamar para a Esperança no quarto. Que tipo de gente? Homens do Coronel Justino. Andaram pela cidade ontem, mostrando foto, oferecendo dinheiro por informação. E ninguém falou nada, mas João... Raimundo olhou ao redor, baixou a voz. Eles disseram que ela fugiu com uma criança que não era dela, que ela sequestrou a filha do coronel. A mentira era bem bolada. Justino estava transformando Helena em criminosa para facilitar a busca. Raimundo, obrigado por me avisar. João, se você souber de alguma coisa, seja cuidadoso. O coronel não é homem de brincar. Depois que ele foi embora, contei para Helena. Ela ficou branca como papel. Ele está mais perto, murmurou. Muito mais perto. Naquela tarde começou a chover. Uma chuva forte, tropical, que transformou a estrada em lama e encheu o ar de umidade. Helena não saiu do quarto o dia todo. Eu fiquei andando pela casa como animal enjaulado, planejando o que fazer se Justino aparecesse.
A tempestade continuou por 3 dias. No terceiro dia, quando a chuva finalmente parou, eu estava na varanda secando uma ferramenta quando vi a poeira no horizonte. Cavalos. Vários cavalos vindo pela estrada. Meu sangue gelou. Não eram visitantes. Era caçada. Corri para dentro da casa. Helena, pega a Esperança e vai para o quarto dos fundos. Tranca a porta e não sai de lá. Aconteça o que acontecer. Ela me olhou, os olhos arregalados de terror. Sabia que o momento tinha chegado. João, vai, agora! Peguei a espingarda da Maria, carreguei e esperei. Pela janela vi os homens se aproximando, 4 cavaleiros e no meio deles, um homem de chapéu preto e camisa branca. Mesmo de longe, dava para sentir a arrogância. Coronel Justino Almeida tinha vindo buscar sua propriedade. Os cavalos pararam na frente da casa, levantando poeira. Justino desceu devagar, como quem tem todo o tempo do mundo. Era um homem alto, de bigode grisalho bem aparado, roupa cara que contrastava com a brutalidade que carregava nos olhos. Os 3 homens que vieram com ele ficaram montados, mãos perto das armas. Saí para a varanda com a espingarda na mão, mas sem apontar. Ainda. Posso ajudar em alguma coisa? Justino sorriu, mas não era um sorriso bonito. Era o sorriso de quem sabe que tem poder. João Santos, não é? Sou o Coronel Justino Almeida. Acredito que você está abrigando algo que me pertence. Aqui só mora quem tem direito de morar. Que interessante. Ele tirou um papel do bolso. Tenho aqui uma certidão de casamento que diz o contrário. Helena Ferreira dos Anjos é minha esposa, e a criança que ela carrega é minha filha. Papel não prova nada sobre quem pertence a quem. O sorriso dele sumiu. Senhor Santos, vou ser claro. Minha esposa fugiu de casa levando minha filha. Isso é sequestro. Posso chamar a polícia, fazer um escândalo, ou podemos resolver isso entre homens civilizados. E como seria essa resolução civilizada? Você entrega minha família e eu esqueço que você participou disso. Ergui a espingarda devagar, apontando para ele. E se eu disser não? Os 3 pistoleiros sacaram as armas na mesma hora. Justino nem se mexeu. Aí as coisas ficam desagradáveis para todo mundo. Já estão desagradáveis. Ficamos assim por um tempo que pareceu eterno. Eu com a espingarda apontada para Justino, ele imóvel como uma estátua, os capangas prontos para atirar. O silêncio só era quebrado pelo barulho distante de Esperança chorando lá dentro da casa. Está ouvindo isso? Disse Justino. Minha filha está chamando pelo pai. Sua filha está com medo de você. Senhor Santos, você parece um homem inteligente. Olhe ao seu redor. São 4 contra 1. Você pode me matar, é verdade. Mas meus homens vão te encher de bala antes que você recarregue. E depois vão entrar nessa casa e pegar o que vim buscar do mesmo jeito. Sabia que ele estava certo, mas também sabia que não podia entregar Helena e Esperança, não depois de tudo.
Coronel, disse uma voz atrás de mim. Me virei. Helena estava na porta, esperança no colo. Estava pálida, mas firme. Helena, volte para dentro. Não, João, já basta. Ela desceu os degraus devagar, o olhar fixo em Justino. Você quer falar comigo? Então fala. Justino sorriu de novo, satisfeito. Minha querida esposa, deu muito trabalho para me encontrar. Eu não sou sua esposa, sou sua prisioneira. Existe diferença. Aos olhos da lei, não. Você me pertence, e essa criança também. Helena apertou Esperança contra o peito. Essa criança é minha filha, minha, nasceu do meu corpo, com meu sangue, na minha dor. Nasceu da semente que eu plantei. Isso faz dela minha. A frieza na voz dele me deu nojo. Falava de Helena e da menina como se fossem gado. Justino, disse Helena, e algo na voz dela mudou. Ficou mais dura, mais firme. Você pode me levar de volta, pode me trancar de novo, me bater, me usar como sempre fez. Mas eu nunca mais vou ser a menina assustada que você comprou dos meus pais. Não, não, porque agora eu sei que existe vida fora da sua prisão. Sei que existe homem de verdade, que protege em vez de destruir. Ela olhou para mim. Sei que existe amor que não machuca. Justino seguiu o olhar dela, me estudando com nova atenção. Entendo. Minha esposa se apaixonou pelo seu salvador. Ele riu, um som sem humor. Que tocante. Deixa ela ir embora, falei. Deixa as duas. Você tem dinheiro, pode arranjar outra mulher. Mas eu não quero outra mulher, quero esta, e quero minha filha. Esperança começou a chorar. Helena a balançou, sussurrando palavras de consolo, mas a menina não se acalmava. Era como se sentisse a tensão no ar. Está vendo? Disse Justino. Até a criança sabe onde é o lugar dela. Foi nessa hora que Maria falou comigo, não com a voz, claro, os mortos não falam, mas senti ela, como nas noites na varanda, como se estivesse sussurrando no meu ouvido. João, nem toda a guerra é sua, mas essa é. Baixei a espingarda. Está bem, disse, pode levar elas. Helena me olhou chocada. Justino sorriu vitorioso. Sabia que era homem inteligente. Mas primeiro, continuei, quero contar uma história. Não tenho tempo para histórias. Tem sim. Porque é sobre você. Justino franziu a testa, mas não disse nada. Tive uma esposa também, Maria. Era a mulher mais teimosa, mais barulhenta, mais viva que já conheci. Por 25 anos acordei todo dia feliz só de saber que ela estava ali do meu lado. E daí, quando ela morreu, pensei que minha vida tinha acabado. Fiquei 3 anos morto por dentro, só esperando o corpo acompanhar a alma. Helena me olhava sem entender onde eu queria chegar. Aí chegou Helena. Sozinha, machucada, com medo, mas lutando para proteger a filha. E sabe o que ela me ensinou? O quê? Que existe diferença entre possuir e amar. Maria nunca foi minha propriedade. Era minha companheira. Escolheu ficar comigo todos os dias até o último. Justino estava perdendo a paciência. Muito tocante. Agora, você nunca vai ter isso, continuei. Pode levar Helena de volta. Pode trancar ela. Pode fazer o que quiser. Mas nunca vai ter o que eu tive com Maria.
Porque você não sabe amar, só sabe possuir. Chega de conversa. Justino fez sinal para os homens. Peguem elas. Foi quando Helena se mexeu. Devagar, ela colocou Esperança no chão, aos meus pés. Cuida dela, sussurrou. E antes que alguém pudesse reagir, ela correu. Não em direção à casa, não para se esconder. Correu em direção ao pasto para longe da filha. Peguem ela! Gritou Justino. Os 3 pistoleiros dispararam atrás dela. Justino hesitou, olhando para Esperança, que começou a chorar. Era minha chance. Peguei a menina no colo e corri para dentro da casa. Tranquei a porta, corri para o quarto onde guardava as armas do meu pai. Além da espingarda, tinha um revólver 38 e uma carabina Winchester. Carreguei tudo, peguei toda a munição que tinha. Pela janela, vi a Helena correndo pelos pastos, os 3 homens atrás dela a cavalo. Justino tinha ficado, andando de um lado para o outro na frente da casa como animal enjaulado. Santos, entrega minha filha. Vem buscar! A primeira bala atravessou a janela da sala, estilhaçando o vidro. Esperança chorou mais alto. Carreguei ela para o quarto dos fundos, o mais protegido da casa. Por uma hora foi guerra. Eles atiravam. Eu atirava de volta. A casa foi se enchendo de buracos, de vidro quebrado, de cheiro de pólvora. Esperança ficou calada, como se soubesse que precisava ficar quieta. Quando o silêncio voltou, espiei pela janela. Justino estava sozinho de novo. Os outros deviam ter ido atrás de Helena ainda. Santos, gritou ele, vamos negociar. Não tenho nada para negociar. Minha esposa fugiu, mas ainda tenho minha filha. Se você entregar ela, vou embora e nunca mais volto. Mentira. Homens como Justino nunca desistem. Mas gritei de volta, como sei que vai cumprir a palavra? Tem minha palavra de coronel. Palavra de coronel. Como se isso significasse alguma coisa vinda de um homem que comprava mulheres como gado. Foi então que vi Helena voltando. Caminhava devagar pelo pasto, as mãos levantadas, os 3 pistoleiros atrás dela. Tinha conseguido escapar, mas voltou. Voltou pela filha. Mãe! Gritou Justino quando a viu. Finalmente recuperou o juízo. Helena chegou perto da casa, o vestido rasgado, os pés sangrando de novo. Mas o olhar estava determinado. Justino, disse ela, a voz firme, eu volto com você. Helena, não, gritei da janela. Mas com uma condição, continuou ela. A menina fica. Ela não é sua, nunca foi. Justino riu. Não está em posição de fazer exigências. Estou sim. Helena olhou diretamente para ele. Porque você não me quer morta. Me quer viva para poder me punir. Mas se você tocar na minha filha, eu me mato. E aí não vai ter nem esposa nem filha. O silêncio caiu pesado. Justino estudava o rosto dela, procurando blefe. Mas Helena não estava blefando. Havia uma determinação fria nos olhos dela que até ele reconheceu. 3 dias, disse ele por fim. Você tem 3 dias com a criança. Depois vem comigo, para sempre. Helena, comecei. É o melhor acordo que vou conseguir. Ela me interrompeu. Olhou para a janela onde eu estava. Cuida dela, João. Ensina ela a ser livre. Os 3 dias passaram como um sopro. Helena passou cada minuto com Esperança no colo, gravando na memória cada expressão, cada som, cada movimento da filha.
Eu ficava observando de longe, o coração partido por não poder fazer nada. Na última noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou na varanda balançando, Esperança cantando baixinho, chorando em silêncio. Sentei ao lado dela quando o relógio marcou meia-noite. João, disse ela sem olhar para mim, preciso te pedir uma coisa. Qualquer coisa. Quando ela crescer, conta para ela quem eu era. Não a mulher que apanhou, que foi vendida, que viveu com medo. Conta que eu era a mãe que fugiu grávida para proteger ela, que eu a amei mais que minha própria vida. Você vai poder contar isso pessoalmente. Ela balançou a cabeça. Não, Justino não vai me deixar voltar. E talvez seja melhor assim. Ela vai ter você. Vai crescer livre, sem conhecer prisões. Helena, promete? Prometo. Ela se virou para mim, então, os olhos brilhando com lágrimas. Obrigada. Por tudo. Por ter me encontrado na estrada, por ter cuidado de nós, por ter me mostrado que existem homens bons no mundo. Eu que agradeço. Vocês me devolveram a vida. E ficamos em silêncio até o sol nascer. Quando os cavalos apareceram na estrada, Helena beijou Esperança uma última vez, me entregou ela e saiu para encontrar seu destino. Justino estava impaciente. Demorou. Helena subiu na garupa de um dos cavalos sem olhar para trás. Sabia que se olhasse, não teria coragem de ir. Até nunca mais, Santos, disse Justino. Se eu descobrir que você saiu de perto da cidade com a criança, venho atrás. Eles sumiram na poeira da estrada. Esperança chorou por horas, procurando a mãe. Eu fiquei andando pela casa com ela no colo, tentando acalmar nós dois. Naquela noite, sozinho de novo, mas não da mesma forma, sentei na varanda com Esperança dormindo no meu colo. A menina tinha o rosto da mãe, mas nos olhos havia algo de diferente. Não havia medo, havia confiança. 3 meses depois, a notícia chegou pela boca do doutor Antônio. Helena tinha morrido na fazenda do coronel, oficialmente de pneumonia. Mas todo mundo sabia que havia mais na história. Chorei por ela como não chorava desde a morte da Maria. Chorei pela mulher corajosa que conheci, pela mãe que se sacrificou, pela liberdade que ela nunca teve. Esperança era pequena demais para entender, mas parecia sentir minha tristeza. Ficou quieta o dia todo, como se guardasse luto também. Justino apareceu uma semana depois do enterro. Veio sozinho dessa vez, sem pistoleiros, sem ameaças. Estava diferente, mais velho, mais cansado. Santos, disse ele descendo do cavalo, vim buscar minha filha. Sua filha está morta, respondi. Morreu com a mãe. Ele me olhou confuso. Helena não teve outra filha. Não, mas a filha de Helena morreu com ela. O que sobrou foi Esperança Santos, minha filha adotiva. Mostrei os papéis que o doutor Antônio tinha me ajudado a preparar. Adoção legal, tudo certinho. Justino leu em silêncio. Quando terminou, olhou para mim com uma mistura de raiva e algo que parecia ser respeito. Você é mais esperto do que imaginei. Sou o pai. Faço o que for preciso para proteger minha filha. Ele ficou ali parado por um tempo longo, olhando para a casa,
onde sabia que Esperança estava dormindo. Ela vai saber quem eu sou? Vai saber quem você foi e vai saber que escolheu ser diferente. Justino montou no cavalo, mas antes de ir embora, falou sem me olhar. Cuida bem dela, Santos. Helena merecia isso. E foi embora. Nunca mais voltou. Esperança cresceu forte e livre, como a mãe queria. Aprendeu a andar nos pastos, a cuidar dos animais, a rir alto sem medo. Quando fez 5 anos, contei para ela sobre Helena, sobre a mulher corajosa que era sua mãe, sobre o amor que a fez fugir, sobre o sacrifício que a trouxe até mim. Ela era como eu? Perguntou Esperança, séria demais para uma criança. Era mais corajosa que qualquer pessoa que já conheci, igual você. Hoje, Esperança tem 17 anos. Está estudando para ser veterinária, quer cuidar de animais como eu cuidei dela. Tem o cabelo escuro da mãe, mas sorri como Maria. E nos olhos carrega a liberdade que Helena morreu para lhe dar. Às vezes, nas tardes de domingo, sentamos na varanda e eu conto histórias. Sobre Maria, sobre Helena, sobre os dias em que aprendi que família não é só sangue. É escolha, é amor, é coragem de proteger quem a gente ama. A fazenda não é mais um lugar de fantasmas. É um lugar de memórias vivas, de amor que sobreviveu à perda, de esperança que brotou na terra vermelha do cerrado. E quando Esperança me pergunta se sinto falta da vida que tinha antes, eu respondo sempre a mesma coisa. Filha, eu não tinha vida antes. Só tinha tempo passando. Vocês me ensinaram a diferença. A estrada de terra ainda serpenteia até o horizonte. Mas agora sei que, às vezes, o que a gente menos espera pode vir caminhando por ela. Pode vir ferido, assustado, precisando de ajuda. E se a gente tiver coragem de estender a mão, pode descobrir que quem realmente precisava de salvação era a gente mesmo. Helena me ensinou que existem prisões que a gente constrói para si mesmo, e que a chave para sair delas sempre esteve nas nossas mãos. Só precisava de motivo suficiente para usá-la. Esperança foi meu motivo. Maria me preparou para isso. E Helena me mostrou que o amor verdadeiro às vezes significa deixar ir. A vida continua na fazenda. O gado pasta, o milho cresce, as estações passam, mas agora há risadas ecoando pelos corredores de novo. Há planos para o futuro, há esperança. E nas noites estreladas do cerrado, quando o silêncio fica tão profundo que parece que dá para ouvir o coração da terra batendo, eu sei que Maria e Helena estão em paz, porque o amor que elas plantaram ainda está crescendo aqui. Alguns finais não são felizes no sentido que a gente espera, mas são verdadeiros. E às vezes, isso é mais importante que a felicidade. É o bastante